Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês aqui a troca dos vasos de duas suculentas, falando para vocês o momento que é necessário fazer a troca dos vasos. Então eu trouxe para esse vídeo a minha linda que velha calha argente de duas cabecinhas. Vocês que me seguem aí no canal viram quando nós fizemos o plantio delas. Elas eram bem pequenas, se desenvolveram bastante e já não estão mais cabendo no vaso. E essa daqui que nós fizemos um vídeo ontem falando sobre elas, e elas também, olha só, eram mudinhas que foram decapitadas porque pegaram cochonilhas e foram plantadas juntinhas aqui, já estão pequenas, né, para este vaso. O vaso já não está mais comportando. Então hoje nós vamos falar sobre esse assunto, sobre a troca, o vaso ideal, o tipo de substrato utilizado. Então se você gostar desse tipo de assunto, já deixa um like de vocês aí embaixo. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe nas redes sociais de vocês. Fala pra mim o nome de vocês, a cidade onde vocês estão vendo esse vídeo, que eu vou deixar um super abraço pra vocês, mandar um comentário aí pra todo mundo, tá bom? Então olha só, gente, tirando aquelas pessoas que gostam que as suculentas fiquem mais compactas, né? Então elas deixariam, nesse caso, as suculentas dela nesse tamanho desse vasinho, aonde ela, por enquanto, ela tá tranquila, desde que ela não mostre sinal de estresse, ela vai ficando. Porém, a calha, gente, é uma suculenta que ela cresce mais. Ela não é uma suculenta muito grande, mas ela tem uma roseta maior do que este tamanho que está aqui. E então nós precisamos fazer a troca desta suculenta para um vasinho maior, para que ela tenha espaço para crescer um pouco mais. Essa daqui é uma suculenta de pequenas rosetas, ela é meio pequena mesmo. Então, se você quiser deixar no mesmo vaso, é só você tirando as mudinhas laterais que vão surgindo e deixar ela aqui nesse vasinho mais compacto. Agora, se você gosta de vasinho cheio, né, de vasinhos grandes, vale a pena trocar, colocar num vasinho maior, para que a sua suculenta tenha espaço para desenvolvimento. Aqui vocês podem ver que ela tem um aspecto um pouco estiolado, porque ela estava separada por conta do tratamento que a gente fez das cochonilhas, né? Então elas estavam começando a ficar um pouquinho mais altinha. Porém já estão voltando, já estou começando a climatizá-la de novo no sol. Prova disso é que vocês podem ver as pontinhas aqui, olha só, meio rosadinhas, tá vendo? Então é assim, a primeira dica que eu quero passar para vocês, quando vocês observarem que as suculentas já estão saindo fora da boca do vaso, é sinal de que elas já estão precisando ir para um vaso maior. Como eu acabei de falar, é sempre interessante vocês fazerem as trocas, nem que seja para um vaso um pouquinho coisa maior, para que a raiz da sua suculenta comece a expandir um pouquinho mais e ela fique um pouco mais à vontade, né? Respeitando sempre o tamanho da circunferência dela. Se são suculentas de pequeno porte, como essa daqui, pode ficar em vasinhos pequenos. Suculentas de porte um pouquinho maior, como é o caso da Echeveria Kali, é melhor vocês colocar um vasinho um pouquinho maior do que esse. Vai continuar um vasinho compacto, mas você vai dar aí um espaço para sua suculenta crescer e se desenvolver melhor. Então eu trouxe um vaso aqui, olha só que tipo de vaso eu trouxe. É um vaso bem maior, né, na boca, olha só. Dela, se a gente colocasse ela assim, vocês vão ver que ela tem aí aproximadamente 3 dedos maior do que a boca desse vaso e de altura também. Então, o que eu aconselho vocês? Nunca coloquem, troquem para um vaso muito maior. Sempre vai fazendo escalonamento de vasos. Tem gente que já troca, né? É um aprendizado que eu tive com as minhas suculentas, que eram pequenas, e já fui colocando logo em vaso grande. E o que aconteceu? Eu errei porque fica muita terra aqui, que nesse vaso aqui é muito comprido. Então fica muita terra, né, para raiz, até a raiz dela chegar lá, demora um tempo. Então aquela terra aqui de baixo demora um pouco mais para absorver a umidade, e essa umidade acaba podendo fazer aí o apodrecimento das raízes das suculentas de vocês. Então se vocês quiserem colocar um vasinho grande, que nem eu estou fazendo isso aqui, apostem uma boa quantidade de drenagem, tá? Pelo menos 30% desse vaso aqui, olha só, ele tá com dreno, olha aqui. Então eu tô usando aqui a granilha e a pedra expandida. Então quando eu colocar esse vasinho aqui, vocês vão ver que ele vai ficar praticamente quase aqui na boca do vaso. Então ele vai ficar com os 2 dedos lá embaixo para mim colocar mais de terra. Então quando chegar naquela quantidade de terra, a água já vai direto pro dreno, já vai escorrer e não vai causar o apodrecimento. Então essa é a primeira dica que eu dou para vocês. Se forem colocar num vaso muito maior do que a roseta, coloque pelo menos 30% desse vaso aí, com uma boa drenagem, para que a terra já tenha por onde escorrer a água da rega e não fique muito tempo molhada. A mesma coisa com a lateral do vaso. Se eu fosse trocar só ela nesse vaso, eu escolhi um vaso com uma boquinha mais ou menos um tanto assim maior do que ela, ó. 1 ou 2 dedos maior, tá?
Mas como nós vamos colocar outra suculenta, então elas vão aí dividir o espaço da boca do vaso, né, da circunferência. Então vai ficar legal, porque uma vai ter o seu espaço próprio para crescer junto da outra. A terra, eu uso uma terra bem drenadinha, olha só. Aqui, como eu não tenho a perlita na minha região, eu utilizo, tá, gente, o meu forma de cultivo aqui, eu utilizo a granilha, né? Sabe aquelas pedrinhas? Então eu utilizo ela de 2 tamanhos, da pequenininha e da maiorzinha. Então ela ajuda a deixar essa terra mais drenadinha, né? Mais aerada. Então ela é ótima, eu gosto bastante, que tem bastante aeração, as raízes crescem, tem bastante facilidade para se fixar aqui. E imita mais ou menos aí aqueles solos mais rochosos, né? Que são característicos do habitat das suculentas. A terra não tinha sido suficiente, então fui pegar um pouquinho mais. E agora é só vocês desencaixarem. Eu vou mexer o menos possível no torrão dessa suculenta. Nós temos que tomar cuidado porque a Kali, ela tem bastante pruína, né? Então eu vou dar uma pausa aqui para mim tentar tirar bem por baixo, para não mexer na pruína dela, para não colocar o dedo e ficar as marcas, né? Prontinho, eu já tirei. Olha só a técnica que eu usei, gente. Eu coloquei a tesourinha aqui, ó, só. E puxei, saiu inteirinho, ó, porque eu apertei o torrãozinho. Olha como tá bonita aqui, ó. Aqui a gente pode ver já as raízes dela, ela tá limpinha. Eu vou dar uma limpeza aqui na parte de baixo e já vou fazer o orifício pra gente encaixar ela aqui neste novo vasinho. Olha só, ela tava com bastante folhinhas secas aqui embaixo, então eu fiz bem a limpeza. É importante tirar, né? Pra evitar aí que a gente tenha alguma cochonilha, proliferação de cochonilha, que é um ótimo ambiente para elas. Gostam de ambientes bem escondidinhos, né? Deixa eu pôr mais pra cá por causa do sol. Vamos ver se fica melhor. Pronto, acho que ficou melhor, né? Então eu fiz bem a limpeza ali. Eu deixei ela um pouquinho mais acima, olha só, do torrão, porque como essa terra tá bem soltinha, conforme eu for regando, ela vai se acomodar, ela vai descer mais para baixo. Agora nós vamos fazer a mesma coisa com a outra. Eu vou desencaixar e vou ver se eu consigo colocar, abrir essas rosetas da outra e colocar bordando assim a lateral do vaso. Vou ver se vai dar certo. Olha, gente, usei a mesma técnica da tesourinha e vim aqui por baixo, ó, e peguei. Deixa eu ver aqui agora que tô com uma mão só. Tá vendo? Não toquei nas pruínas, então fica bem melhor assim pra trabalhar. Tem gente que trabalha com a pinça é ótima, mas eu não tenho, né? Aí eu venho aqui, ó, e encaixo ela. Depois eu só vou acertar aqui a altura, só pra vocês verem como é que a gente vai fazer esse trabalho aqui. Depois eu volto, né, e refaço aqui pra gente colocar elas na altura certinha, ó. Então eu vou colocar cada uma num cantinho do vaso, para elas terem o espaço aqui de crescimento delas. E esse vaso fica bem completo dessas suculentinhas todas branquinhas, cheias de pruína. Eu vou dar uma pausa agora que eu vou acertar a terra e já volto novamente aqui para mostrar para vocês. Prontinho, ó, todas plantadas, com a terra já acertada no nível. Lembrando que vai descer um pouquinho, né? Depois a gente vem completa, sem ficar batendo muito a mão na terra, para não ficar batumada. E agora vamos fazer um trabalhinho aqui de colocar umas pedrinhas para deixar o vaso mais bonitinho. E aí, o que vocês acharam? Ficou lindo ou não ficou esse nosso lindo vasinho com estas lindas suculentas? Olha só, aqui eu coloquei as pedrinhas de rio. Eu gosto de colocar debaixo das rosetas, porque assim essas folhas não ficam em contato com o solo quando a gente rega a planta, né? O que pode ajudar a apodrecer as folhinhas que ficam por baixo. Aí elas ficam mais protegidas. E aqui eu coloquei essas granilhas pequenas, que são brancas com bege, para combinar com o tom do vaso, que ficou branquinho e bege. Olha aqui, mais granilhas na parte de trás. E eu achei que ele ficou bem lindão. Vocês gostaram? Então se vocês gostaram, já sabe, tá? Deixa o like de vocês, curte, comenta, compartilha. Ficou alguma dúvida? Manda pra mim nos comentários, tá? Eu acredito que eu falei um pouquinho de tudo, mas se ainda ficou alguma dúvida, eu estou aí disposta a responder cada um de vocês. Um beijo, foi um prazer gravar mais um vídeo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!